Começamos bem. Olá, Brasil! Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu estou com o Tchararam, Alexi! do canal. Olá, Brasil! Eu gosto muito quando ele faz o O bem longo, bem comprido. Olá, Brasil! No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Alexis porque eu quero saber muito como é que foi que ele aprendeu a língua portuguesa. Eu estudei inglês, eu primeiro morei na Inglaterra. O inglês que eu estudei foi muito... Quando eu cheguei lá, tava uma merda meu inglês. Eu aprendi inglês lá na Inglaterra, na verdade, né? Sim. Depois eu fui morar na Alemanha. Mesmo tendo duas aulas de alemão por dia, foi muito difícil. O inglês é mais próximo do francês, na verdade, das línguas latinas, porque tem muito, na verdade, do francês antigo na língua inglesa, então dá pra chutar. E também porque tem filmes, músicas, então a gente tá muito acostumado a ouvir inglês. Cultura anglófona. Então a gente conhece já um monte de vocabulário sem estudar já. Sim. Só que na Alemanha não. Na Alemanha, na verdade, o que me ajudou é saber o inglês, porque ele é mais próximo. Então, dependendo da sua língua, já vai ser mais fácil ou difícil a outra. Na verdade, uma língua é difícil dependendo da sua língua original, já para começar, entendeu? Então não dá para dizer que essa é mais difícil, essa é mais fácil. Cada um tem uma particularidade para falar que o inglês é um pouco mais fácil, na verdade. Porque tem menos exceções. Ele acabou de desmentir. Não, mas no sentido que tem muitas coisas, tipo, difícil, tem coisas que se escreve que não se lê, como em francês. Isso são coisas difíceis. Mas os verbos, por exemplo, para conjugar é muito fácil em inglês. Coisa não tem exceção, gramática, coisa não tem exceção. Nas línguas latinas, um saco, que seja espanhol, português, francês, italiano, tá cheio de exceção em cada canto. Então, considerando essa lógica de a relação de família de línguas, o francês ele deveria ser um bom ponto de partida para aprender o português, porque ambas as línguas são consideradas irmãs. Para você, foi fácil, foi difícil? Muito mais fácil que inglês e alemão. Muito, porque eu nunca estudei o português, com uma escola, com um professor. Quando eu cheguei, já primeiro eu conhecia o português do Portugal, porque na minha escola tinha alguns portugueses, tinham amigos de família portuguesa. E o português do Portugal, ele não dá para entender nada, não dá para reconhecer as palavras mesmo próximas do francês. Como que é o português de Portugal? O português de Portugal. E cara, não dava pra sacar nem umas palavras parecidas. Só que quando eu conheci brasileiros, fui em Londres, eu consegui pegar as palavras, porque é um português bem mais... a pronúncia é mais fácil de entender, mais muito mais fácil, né? mais bonita, mais articulada. Ah, é mais bonito. Muito mais bonito. Aí cheguei aqui, eu conseguia seguir, eu pelo menos entender o contexto, pegar umas palavras assim, então já sem conhecer nada da língua portuguesa, eu conseguia ler, já era mais fácil. Qualquer língua latina, você lê e fala, entendi. Só que o alemão, não, se não sabia a palavra, não sabia do que se trata. Aí eu cheguei aqui e fui mais fácil nesse sentido, porque vocabulário eu pegava muito rápido. S é igual a isso. Tudo que termina em sion em francês é são em português, quase todo. Então já pegou um monte, assim, e que nas outras línguas não é bem assim. Aí foi assim, eu estudei com um livro, estudando sozinho em casa, tinha um exercício, eu fiz 50 páginas num livro de 200. E o resto eu aprendi assim, falando com as pessoas. Depois de 6 meses aqui, eu comecei a falar para meus amigos que falavam inglês, de falar, tipo, não falei inglês mais comigo, só em português. Eu sofri. Passei muitas noites no meio, tipo... sei do que se trata. Eu sei como que Mas, cara, é assim que aprende mesmo. É assim que aprende. Você passou muitas noites, é um saco. Nossa, no Só que começo... isso já tinha sofrido, já vivendo na Inglaterra. Quando eu estava bem com o inglês, eu fui para a Alemanha. E quando eu tô começando a ficar bem com o alemão, eu cheguei no Brasil. Falei, quando eu comecei a falar bem português, eu falei, chega, eu fiquei porque eu queria aproveitar, entendeu? Dessa vez vou aproveitar de falar a língua de onde eu estou. É por isso que fiquei no Porque Brasil. muda muito, assim. Tem alguma coisa que você acha, assim, na língua portuguesa, que você fala assim, isso não faz sentido? Não, em toda língua tem coisa que não faz sentido. Mas pra você, alguma coisa assim, pra você. Porque pra gente tudo faz sentido, não é? Pra vocês aí. Não, tem coisas, tipo, expressões que não faz sentido nem pra você. Quando a pessoa é um estrangeiro te fala, mas do pé da letra, você pensa,
no pé da letra, nossa, que nada a ver. Esse coisa você nem percebe da sua própria língua, porque Sim. você não pensa em cima disso. Você só quando um gringo vem te falar. Eu fui sabendo que a gente fazia contas, todo mundo falou, você faz contas em francês. 90, 4 vezes 20 mais 10. Cara, eu fui sabendo isso aqui no Brasil ensinando o francês. Eu falei, e 4 vezes 20 mais 10. 4, 20 e 10, a gente fala 90, pra falar 90. E 4 vezes... Só que isso eu descobri quando eu ensinei. Alguém me falou, eu falei, porque pra a gente 4, 20 e 10 é o número 90. Associa esse nome à palavra 90. Gente, como você pode se distrair desse ponto? Quando alguém me falou que era uma operação, eu falei, que louco mesmo! Só que ninguém sabe. Cara, faz a pesquisa lá agora em Paris. Você vai falar para os franceses. Você viu que 90 é tipo 4 vezes 20? Você vai ver a reação para ver quanto. Faz a prova, para saber quanto tô sabendo disso. Gente, ó, pausa pro Jabá. Vocês viram que ele dá aula de francês, né? Que história é essa? Diga para nós. Francês com nativos, é meu curso. Curso online. Se vocês querem, eu tenho a descrição do vídeo. Só vocês irem aqui no box do vídeo, vocês vão encontrar o link que vai direcionar vocês direto pro curso. Eu dei uma olhadinha no material que eles fazem, gente. Ó, eu sou muito chato com essa questão de indicar... De ensinar? De indicar material que eu falo, com a boca cheia de orgulho, que é um material que, ó, vale muito a pena, hein? Eu concordo com o Guilherme. Mas, Alexis, não tem alguma coisa... um exemplo que você pode dar, ou seja, uma expressão que você fala assim, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. Alguma coisa, alguma lógica da língua. Não, tem umas coisas que não faziam regra. sentido, por quê? Porque eu pensei que são muito próximos do francês e em português não estava se aplicando e eu achava estranho. Mas que na verdade, sabe por quê? É porque está usando errado da língua portuguesa aqui. Aconteceu várias vezes. Vixe, não entendi nada. Vou te explicar. Por exemplo, as pessoas usam o verbo escutar e ouvir aleatoriamente. Só que tem uma regra. Só que as pessoas não usam do jeito da regra que é. Sabe o que é? Escutar é quando você presta atenção em uma coisa, um som, uma música. Você escuta ela, você presta atenção no som que ela está fazendo. Tipo, eu ouvir coisa que está lá, mas não está... Eu estou falando com você, eu estou ouvindo o vizinho batendo, mas não estou escutando ele, estou escutando você, porque eu não presta atenção. E as pessoas misturam esses dois verbos e às vezes falam, não faz sentido. Aí pergunto para minha amiga portuguesa, que é professor de português na Alemanha, e sempre me fala, o quê? Falam isso no Brasil, mas está errado. Ela fala, então é comum em francês. E isso aconteceu muitas vezes. Tipo, falar e dizer. Falar e dizer, ouvir e escutar, ver e olhar. Ver e olhar. Para mim, o português, o difícil é o subjuntivo. Por quê? Porque em francês a gente não tem tanto subjuntivo. Aqui vocês têm o subjuntivo passado, presente, futuro, e se usa com o se, com o quando, com... A gente não, o uso é diferente, os tempos, enfim, muda tudo. Então aí que complica as coisas. Tem alguma expressão da língua portuguesa que você gosta? Sim, várias. Dá um exemplo. Tu me remplis les sacs? Sei lá, uma coisa que eu acho legal. Toda língua, as expressões são meio loucas, assim. Tipo, puta que pariu. É bizarro. Puta que pariu. Quando eu falo no pé da letra, puta que pariu. La pute que a accouché. Mesmo caralho, era tipo, a pessoa fala, bit, caralho. Eu falei, caralho assim? Bizarro. Tudo bizarro, né? E aí você começa. Eu obviamente hoje uso nem no sentido próprio das palavras ou da frase, da exceção, eu só uso usando no contexto. Aí vira normal usar nesse contexto essa frase, mesmo se a frase em si não, né? Agora, você está falando, está usando expressões francesas
assim direito, putain, né? Também não tem a ver com uma prostituta, você fala putain. Não. É. Deixa eu perguntar pra você, você já reparou que as pessoas falam, quando estão contando alguma coisa pra você em português, elas falam pegou e virou e disse, ela pegou e falou assim. Ela pegou? Ela pegou? Ela pegou e disse. Não. Gente, eu adoro essa Não é uma coisa que eu... Quando alguém vai te contar uma história. Aí, aconteceu assim, assado. Aí a mulher chegou e falou assim. Chegou e falou. Essa expressão, chegar e falar. Você imagina que ela não estava presente, ela chegou e falou a primeira coisa. Aí a segunda pessoa virou e disse assim. Virou. Né? Ela virou, ela falou assim, porque ela tá virando pra cá, aí ela virou, velho. Nossa, que engraçado. Aí ela pegou e respondeu. Pegou o quê? Isso a gente... são palavrinhas assim que... Mas porque eu fiz traduções do português para o francês. Aí eu vejo bem essas diferenças de palavrinhas que não fazem muito sentido, mas que eu achei engraçado na língua portuguesa, no Brasil. Pessoas estão anunciando que vai acontecer uma coisa antes de começar a falar. Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Mas isso... Deixa eu perguntar pra você, você já reparou que as pessoas falam... Prepara o terreno antes de falar. Vai direto ao assunto. Vou te contar uma coisa. Deixa eu te falar. Tinha uma preparação antes de começar. Eu achei muito engraçado. Necessidade de descrição. Eu achei muito engraçado. Eu achei muito Brasil isso. Como foi pra você aprender a diferença do verbo ser e do verbo estar? Ah, foi difícil. Um saco. Isso aí tem um saque. Um saque. Não, mas às vezes não sabia, eu ficava... E aí, nesse caso, é estar ou ser? Hoje é óbvio pra mim, tudo me parece bem óbvio. No início, cara, muitas vezes, essa palavra, essa frase, nesse contexto, eu estou doente ou sou doente? Tipo, ficava assim, vários detalhes. Não, foi um pouco complicado mesmo. Vocês imaginam, gente, que eles não têm essa diferença de verbo ser e de verbo estar? Como em inglês, to be, né? Que tanto que isso é o começo da aprendizagem de uma língua, você vai aprender a falar o verbo ser e o verbo estar, né? A gente aprende no francês o être, em inglês o to be, e é as primeiras lições. E para ele já é assim, abordoada logo de cara. Vamos lá. Ser e estar. O que eu sou e o que eu estou. E aí, vamos lá. Tem que pensar agora. Mas é isso que eu tinha para perguntar para você. Muito obrigado pelas suas respostas. De nada. De nada. Fui com prazer. É isso. Você tem mais alguma coisa para dizer? Acho que não. Eu acho que já falei demais já. Eu também não tenho mais nada para dizer. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima. Au revoir. Tchau, França. Brasil.